Ao longo do Evangelho de Marcos, Jesus vai entrando em contato com vários grupos religiosos que pertenciam àquele tempo. E quase sempre existem alguns contratempos e oposições entre Jesus e estes grupos. Hoje está em evidência o grupo dos mestres da lei. Eles tinham a autoridade de interpretar a lei de Deus, a palavra de Deus, tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus. E hoje esta pergunta é dirigida ao Senhor Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? É importante ressaltar que nós conhecemos hoje os 10 mandamentos da lei de Deus, mas para eles havia também uma lei oral, não somente uma Torá escrita, mas havia uma Torá oral. Eram mais ou menos 613 preceitos, mandamentos, que eles sabiam de cor, memorizavam plenamente tudo isso. Então havia alguns que valorizavam mais o mandamento do que outro mandamento. Havia quase um consenso que o maior de todos seria guardar o dia de sábado, o dia do descanso, o descanso sabático. E ele é interrogado, Jesus é interrogado por um mestre da lei. Aparentemente, esta pergunta realmente não é maldosa. Parece que ele não quer se contrapor a Jesus. E Jesus faz uma síntese muito boa de 2 tradições, de 2 livros, de 2 textos do Deuteronômio, que exalta a superioridade e a unicidade de nosso Deus, de Javé, mas ao mesmo tempo une a passagem de Levítico para falar do amor ao próximo. Tanto é que ele vai elogiar Jesus também. Não é que ele faça nenhum acréscimo, mas ele é um comentador, está comentando aquilo que Jesus está realizando. Depois que Jesus escuta tudo isso, Jesus diz que ele não está longe do reino de Deus. Ele é uma realidade tão próxima dos mestres da lei. Por isso que em uma outra passagem, Jesus diz que eles devoram a casa ou as casas das viúvas, as pessoas mais humildes, mais desprotegidas. E posteriormente, Jesus também vai elogiar o óbolo da viúva, aquela que era mais explorada por esta classe de pessoas religiosas, é que vai ser exaltada como o exemplo de alguém que tudo que tem, o pouco que tem, aquela pobre moeda, vai doar a Deus na igreja, vai colocar no cofre. Apesar de ter outras pessoas que colocam volumosas quantias, mas isso aí não vai agradar a Deus. Dar do que sobra a Deus não é importante. É importante doar a Deus aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que aparentemente pode até fazer falta, mas Deus compensa com a sua graça, com a sua bondade. Amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, a nossa inteligência, e amar ao próximo como a nós mesmos. Em síntese, o mais importante é o amor. O mandamento do amor, que parece estar dividido aqui em 3 dimensões: amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. O amor a Deus significa que não é apenas pensar em Deus ou rezar a Deus. É importante que Deus realmente tenha a primazia na nossa vida. Para que possamos dar importância a Deus, devemos buscar a Deus. De nada adiantaria dizermos que temos fé, mas nós não dedicamos tempo a Deus, nós não nutrimos a intimidade com o Senhor, não temos vida de oração,
não procuramos participar da Santa Missa, não visitamos a uma igreja, não fazemos uma adoração ao Santíssimo Sacramento, não rezamos nem um pouquinho. Então fica difícil dizer que dessa forma nós estamos amando a Deus. De nada valeria também passarmos o dia na igreja, rezando muito, adorando, fazendo todas as correntes de oração, se depois que colocássemos os pés fora da igreja, nos tornássemos pessoas brutas, violentas, agressivas, insensíveis ao sofrimento das outras pessoas. É uma religião claudicante, é uma religião manca, uma religião defeituosa. Quando pensamos amar a Deus, mas não conseguimos amar as pessoas. A palavra de Deus nos diz em uma outra passagem: se dizemos que amamos a Deus que não vemos, mas odiamos ou deixamos de amar o irmão que nós estamos vendo todo dia, nós não passamos de pessoas mentirosas. A nossa religião tem que ser da autenticidade. Não podemos viver na mentira. Irmãos e irmãs, buscar a Deus, rezar a Deus, adorar o Senhor, mas reconhecer a presença de Jesus em cada ser humano, em cada pessoa que sofre. Isso é o que agrada a Deus. Essa é a verdadeira religião. E por fim, amar ao próximo como a nós mesmos. Se pensamos que estamos amando o próximo e também não temos respeito por nós mesmos, também estamos na contramão, estamos no caminho errado. Muitas pessoas levam a vida sem agradecer a preciosa existência que o Senhor Deus lhes concede. Há pessoas que se suicidam lentamente, numa vida de vícios, numa vida desenfreada, numa vida de filho pródigo, distante de Deus, entregues às paixões mundanas, aquilo que aniquila a nossa alma, que fere o nosso corpo, que destrói a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Também nas nossas relações humanas, muitas das vezes somos vítimas das paixões mais baixas, de relacionamentos que são patológicos, que são doentios, quando nós deixamos de nos amar a nós mesmos, quando nós nos anulamos, nos aniquilamos, para colocarmos seres humanos em um patamar de superioridade, como se fossem os deuses da nossa própria vida. Lembremos que Jesus disse: quem não me amar muito mais do que a mãe, do que o pai, do que o esposo, a esposa, o filho, não é digno de mim. Nenhum ser humano pode ter a primazia, nenhuma pessoa pode ocupar o lugar de Deus. E nisto também consiste a idolatria. Irmãos e irmãs, o mais importante é que saibamos qual é o lugar de Deus na nossa vida, qual é o lugar do próximo. E lembremos que uma vez, quando Jesus respondeu que para herdar a vida eterna é necessário que nós amemos o próximo, Jesus foi interrogado: e quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola que nós conhecemos, a parábola do bom samaritano, quando o amor que nós temos passa inicialmente pela sensibilidade, mas termina com atitudes concretas, onde realmente ajudamos, onde recuperamos, devolvemos a dignidade aos seres humanos. Isto é amar verdadeiramente. Não basta a comoção, não bastam lágrimas para dizermos que amamos as pessoas. Precisamos ter atitudes concretas para salvar, para recuperar, para ajudar as pessoas que se encontram enfermas, sofridas e humilhadas. Peçamos ao Senhor a graça de podermos entender
a grandiosidade, o alcance deste grande mandamento, primeiro de todos os mandamentos. O Senhor Deus é único, o Senhor não admite outros deuses, outros ídolos, mas para amarmos a Deus, precisamos também amar os nossos semelhantes. Amar o próximo não é apenas retribuir carinho, amor e atenção às pessoas que nos elogiam e nos fazem o bem. Jesus também disse: amai, orai, rezai por aqueles que vos odeiam, por aqueles que vos perseguem. Ora, se emprestarmos para aqueles que também nos podem pagar, se fizermos o bem somente àqueles que nos fazem, até mesmo um pagão realiza estas obras. O que há de extraordinário? Retribuir o bem com o bem. O verdadeiro cristão, aquele que entende o alcance e o valor da lei de Deus, precisa amar, precisa orar por aqueles que nos fazem o mal, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos caluniam, por aqueles que realmente nos ferem. É muito difícil agradar a Deus. Por isso, Jesus diz que a estrada que nos conduz ao céu é uma estrada estreita e largo é o caminho da perdição. Louvado seja o nome